Neste vídeo eu quero te explicar o que eu fiz para organizar as minhas leituras, né, durante a minha vida. Quais os livros que eu queria ler, o que eu queria estudar. Há um tempo atrás, eu apenas lia sem fazer uma organização do que eu realmente queria estudar. Às vezes eu pegava um livro qualquer e começava a ler. Se eu gostasse, eu continuava. Às vezes, se eu não gostasse, eu simplesmente parava. Mas geralmente eu gostava de, mesmo não gostando do livro, me forçar a ler até o final ali. E que hoje eu, pessoalmente, acho que dependendo da situação isso é um erro, né? Traz alguns malefícios para a leitura. Porém, depois de um tempo, eu comecei a ter uma ideia de começar a construir os assuntos que eu tenho interesse e quais os livros que eu iria querer ler durante a minha vida. Pois se a gente parar para pensar, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Todos nós temos um... A gente não sabe quanto tempo tem de vida. Mas, por exemplo, digamos que uma pessoa vive em média 80, 90 anos. Mesmo num tempo que a gente possa pensar ser longo de vida, ela não vai conseguir ler tudo, todos os livros do mundo, né? Tem alguns estudos que mostram, acho que a biblioteca da Inglaterra, alguma coisa assim, que durante toda uma vida você só conseguiria ler uma pequena parte daquela biblioteca. Então você tem que escolher com muito cuidado o que você vai ler, o que você quer se dedicar na sua vida, né? Sua vida intelectual. Então eu comecei a pesquisar os temas que eu tenho interesse. Eu criei uma pasta no Drive, coloquei lá livros. E dentro dessa pasta eu criei outras pastas com os temas que eu tenho interesse. Então, por exemplo, eu coloquei lá literatura, filosofia, teologia, desenvolvimento pessoal, masculinidade, livros relacionados à família, empreendedorismo. E eu fui colocando os temas que eu tinha interesse, né, em estudar, educação dos filhos, marketing, nutrição. Primeiro eu fui colocando esses temas, né? E dentro de cada tema, eu fui colocando os autores e os livros que eu tenho interesse, né? Então, por exemplo, dentro do tópico teologia, por exemplo, eu dividi lá entre livros católicos e protestantes, coloquei os autores que eu queria, às vezes coloquei alguns livros já, alguns livros que eu encontrava em PDF, eu adicionava lá. Nem todos eu consigo, né? Então, eu coloco o nome dos livros que eu tenho interesse. Literatura, às vezes eu dividia lá em país, né? Os autores da Rússia, por exemplo, que eu tenho interesse, principalmente Dostoiévski e Tolstói. Os autores brasileiros que eu tenho interesse, por exemplo, Machado de Assis. Inglaterra, William Shakespeare. Itália, Dante Alighieri. Então, às vezes eu dividia por países, às vezes simplesmente eu ia colocando o nome dos autores e o nome dos livros que eu tenho interesse, né? Então, dentro desses autores, você também não precisa colocar todos os livros do autor, porque às vezes você está interessado apenas em uma parte dos livros do autor, né? Às vezes tem autores que têm muitos e muitos livros, e você não está interessado em todos eles, a não ser que você seja um crítico literário que quer se dedicar totalmente ao estudo de um autor específico. Daí você pega lá, sei lá, Dostoiévski ou Tolstói e pega lá as dezenas de livros e contos que eles têm e se dedica ao estudo deles, né, para ser um crítico do autor. Mas se não, você vai pegar apenas os que você se interessa, né? Então é isso que eu faço. Eu escolho lá os autores, o tema, os autores e os livros que eu se interesso, eu vou colocando o nome. Então, quando eu preciso estudar sobre algo, eu já tenho esse, entre aspas, banco de dados do que me interessa, tanto dos temas quanto dos autores e dos livros. Então isso facilita muito a minha vida intelectual nesse sentido, porque conforme você vai estudando, vai aparecendo as coisas que mais te interessam.
vai aparecendo os autores que mais te interessam, né, e os livros deles também. Então, você não precisa ficar despendendo, né, gastando uma quantidade grande de tempo pensando sobre isso. O que é que eu vou ler na minha próxima leitura? Você já tem uma grande quantidade de livros que você pode ler nas próximas leituras. Então é simplesmente você enumerar as que você quer ler e começar. Se você não faz isso, você vai perder muito tempo, porque você não vai ter consciência, você não vai ter clareza do que você realmente quer estudar durante a sua vida, o que você quer ler. Você vai simplesmente esperando alguém indicar, né? Você não faz um trabalho ativo de pesquisar o que você realmente quer ler e estudar. Você faz não diria nem um trabalho, você fica passivamente esperando alguém citar, esse livro é um livro bom, né? E daí você vai e pega um livro e às vezes não é aquele tudo, você gasta dinheiro por algo que você não tem interesse, né? Você pode também encontrar alguém, né, professor de alguma área que você tem interesse e ver as indicações dele. Quando isso acontece, aí sim é algo bom, né, na minha opinião. Por exemplo, você tem interesse em filosofia, aí você começa a estudar com algum professor, seja, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, né, que tem um curso de filosofia, ou Guilherme Freire, ou qualquer outro professor. E quando você confia no professor, alguns deles passam uma lista de leitura, né, que ele indica. Geralmente vai estar os clássicos lá, a literatura clássica, a filosofia clássica, e daí você pode colocar essa lista de leitura, e aí sim ir comprando esses livros, adquirindo e seguindo essa lista de leitura, tá? Agora, se você não faz isso, você vai gastar muito tempo, vai gastar dinheiro e vai ficar perdido na vida intelectual, na vida de estudos, tá? Então o que eu fiz foi isso, e se você quiser fazer o mesmo, eu acho que será de grande utilidade para a sua vida intelectual. Se você ainda não fez, separe os temas que você tem interesse, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, oratória, teologia, vida em família, entre aspas, né? Entre aspas não, etc. E depois disso você escolhe os autores que mais te agregam e os livros dele e coloca os nomes lá. E vai criando ao longo do tempo. Não precisa ser feito isso tudo num dia. Até hoje eu vou adicionando ainda alguns autores, alguns livros que eu tenho interesse. E a partir disso você vai comprando os livros e vai lendo, tá? Então essa é uma dica que eu acho super válida. Se você quer, se achou interessante, né? Se achou que faz sentido para você, faça isso, né? Crie a sua biblioteca, né? O seu banco de dados dos assuntos que te interessam e vá seguindo essas leituras, tá? Se algum de vocês já faz isso ou fez diferente, por favor, deixa aqui nos comentários para mim ter esse conhecimento, como vocês fizeram isso também, tá? Eu acho que vai ajudar outras pessoas também que lerem os comentários. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.